Existem templos mais antigos do que as pirâmides do Egito. E eles não estão em Hollywood, nem em um livro de fantasia. Eles existem, em pedra, em silêncio, há milênios. Hoje, eu vou te levar para 2 lugares que desafiam tudo o que achávamos saber sobre o início da civilização: os templos megalíticos de Malta e o enigmático Göbekli Tepe, na Turquia. Se prepare. Depois desse vídeo, a linha do tempo da humanidade nunca mais vai parecer simples. Para começar essa viagem, precisamos voltar ao fim da última idade do gelo. Por volta de 12.000 anos atrás, o planeta saía de um período gelado e instável que os cientistas chamam de Younger Dryas. Glaciares recuavam, mares subiam, e grupos humanos espalhados pelo mundo precisavam aprender, de novo, a viver com um clima em transformação. Nesse cenário de incerteza, surgem pistas de algo enorme, pessoas erguendo estruturas monumentais, alinhando pedras ao céu, criando lugares de encontro, ritual e memória, muito antes de cidades com ruas, mercados e palácios. Primeira parada: Malta. Hoje, um arquipélago ensolarado no meio do Mediterrâneo. Mas nem sempre foi assim. Em tempos antigos, essas ilhas podiam estar mais próximas do continente, conectadas por baixios e rotas naturais. O que importa é que aqui, uma comunidade deixou marcas impressionantes. Templos inteiros talhados em calcário, com arcadas, altares e câmaras que parecem nascidas de uma arquitetura já madura. Não são estruturas improvisadas. São obras com projeto, intenção e, principalmente, persistência. Os templos de Hagar King, Mnajdra, Tarksien, Gantija, nomes que soam estranhos à primeira vista, guardam uma estética comum: blocos gigantes, curvas suaves, nichos, pisos cuidadosamente preparados. Em muitos deles existem aberturas que se alinham ao nascer do sol nos solstícios, como se a pedra respirasse junto com o calendário do céu. Isso não é acaso. É conhecimento acumulado. É observação paciente. É gente que olha para as estações e decide transformar o tempo em arquitetura. Curiosamente, esses templos não foram sempre respeitados. Por séculos, pedras antigas viraram material de construção. Muitas ruínas foram usadas para erguer muros, estábulos, casas. O primeiro registro escrito que chama a atenção para elas é do século XVI. Mas as escavações sistemáticas só ganharam força no final do século XIX e no XX. Ainda assim, o que sobreviveu basta para deixar qualquer um perplexo, como uma sociedade sem metal, sem roda e sem animais de tração em larga escala conseguiu movimentar, alisar e encaixar blocos com esse nível de precisão. Mais do que o como, há uma pergunta ainda mais poderosa. Por quê? Por que investir tanta energia em templos? A resposta provável é simples e profunda. Porque rituais unem. Porque histórias contadas em pedra sobrevivem às pessoas. Porque reunir a comunidade em torno de um calendário solar, de um mito de origem, de um ciclo de vida e morte, é uma tecnologia social tão importante quanto qualquer ferramenta de pedra. Pausa rápida. Se até aqui você já ficou com a cabeça girando, comenta: "Quero parte 2", e me diz qual desses templos de Malta você mais gostaria de visitar. O seu comentário ajuda muito a levar esse tipo de conteúdo para mais gente. Seguimos viagem rumo ao leste, até o sudeste da Turquia. Numa colina aparentemente comum, um arqueólogo chamado Klaus Schmidt, em 1994, percebeu que aquilo não era um cemitério tardio, nem um amontoado de pedras. Era a ponta de algo gigantesco. O nome do lugar: Göbekli Tepe. O que apareceu debaixo da terra chocou o mundo acadêmico. Círculos de pilares em forma de T, com até 5,5 metros de altura, esculpidos com relevo de animais: raposas, javalis, cobras, abutres, felinos. Tudo datado de aproximadamente 11.500 anos atrás. Repito, 11.500. Muito antes das pirâmides, muito antes de cidades formais, antes mesmo do uso generalizado da cerâmica. Em Göbekli Tepe,
Cada pilar parece um personagem. Alguns trazem mãos gravadas como figuras humanas estilizadas vestindo um cinturão. Outros mostram cenas simbólicas com animais que não eram domésticos. Isso já muda o jogo, porque a narrativa clássica dizia: primeiro a agricultura, depois a aldeia, depois o templo. Mas aqui o templo parece vir antes, ou pelo menos junto com o processo de sedentarização. Em torno do sítio, escavações mais recentes sugerem cisternas, áreas de processamento de grãos, estruturas que lembram ocupação estável. Não é apenas um altar perdido no nada. É um complexo social. E tem outro detalhe que nos deixa ainda mais intrigados. Os círculos foram, ao que tudo indica, intencionalmente soterrados e recriados em camadas ao longo do tempo, como se cada geração erguesse seu monumento, celebrasse e depois o enterrasse com cuidado, preservando a memória para o futuro. Esse gesto diz muito, fala de um respeito ritual profundo. Fala de uma comunidade que negocia com o tempo, que entenda que construir é também guardar. Mas por que erguer estruturas tão imponentes sem metal, sem roda e com ferramentas simples? A resposta, de novo, está menos na tecnologia e mais nas pessoas. Com organização, trabalho coletivo e propósito comum, humanos movem montanhas. Literalmente. A cooperação é a grande invenção da pré-história. A pedra é só o rastro. Agora, junte Malta e Göbekli Tepe numa mesma linha do tempo. De um lado, templos mediterrâneos alinhados ao sol, com corredores e nichos. Do outro, colunas em T que apontam para um mundo simbólico cheio de animais e gestos. Em comum, uma certeza. Muito antes de palácios e impérios, a humanidade já dominava a arte de construir lugares de encontro. Lugares onde o céu e a terra se encontram. Lugares onde a comunidade se vê, se reconhece e se promete um futuro. Esses sítios não respondem a todas as perguntas. Pelo contrário, eles nos forçam a fazer perguntas melhores. Se o ritual veio antes da cidade, então os primeiros projetos coletivos da humanidade foram espirituais? Se calendários solares guiaram colheitas e festas, então ciência e mito nasceram da mesma curiosidade de observar o mundo? E se cooperação é o que ergue pedra grande, então talvez a história da tecnologia seja, no fundo, a história de como aprendemos a confiar uns nos outros. Quando você olha para um bloco encaixado com precisão, não está vendo apenas engenharia. Está vendo a marca de mãos de milhares de pessoas que, ao longo de gerações, escolheram participar de algo maior do que elas. É isso que esses lugares nos lembram. Malta, com suas pedras voltadas para o sol. Göbekli Tepe, com suas colunas guardando animais e histórias. Ambos são testemunhas de que a inteligência humana sempre foi coletiva. No fim das contas, esses templos não são mistérios no sentido barato da palavra. Eles são convites. Convites para aceitar que o passado é mais complexo do que nossas versões simplificadas. Convites para admitir que preconceitos modernos, do tipo, primeiro a técnica, depois a arte, primeiro a cidade, depois o sagrado, não dão conta de explicar tudo. O passado não cabe numa linha reta. Talvez a pergunta não seja quando começamos a construir templos. Talvez a pergunta seja por que nunca paramos. Porque enquanto existirem comunidades, vai existir um desejo de erguer lugares de encontro, memória e rito. Pedras que nos ensinam a contar o tempo. Colunas que nos lembram da nossa pequena grande presença sob o céu. Se esse passeio te fez olhar para a história com outros olhos, deixe o seu like, compartilhe com quem ama arqueologia e me diz nos comentários: qual desses lugares você visitaria primeiro? Os templos solares de Malta ou os círculos ancestrais de Göbekli Tepe? A sua resposta ajuda a escolher a próxima viagem no tempo. Até o próximo capítulo.